Era início de dezembro e eu estava em casa aproveitando meu dia de folga perto da lareira aconchegante. O tempo lá fora estava gelado e coberto de neve, não realmente do meu agrado. Consegui fazer algumas coisas pela casa, mas no geral foi um dia relaxante. Eu tinha as notícias tocando ao fundo e estavam alertando sobre ventos fortes e possíveis nevascas começando mais tarde à noite. Por volta das 17h06, eu já podia ver o tempo piorando lá fora. Sentei no sofá e decidi mudar para outro canal. Por volta das 19h, o vento estava batendo contra a casa, fazendo parecer uma verdadeira tempestade de neve. A curiosidade tomou conta de mim, então me levantei e fui até a janela que dava para o quintal para ver como estava lá fora. A princípio, tudo o que eu podia ver era a neve correndo para o chão com quase zero visibilidade. Mas então algo chamou minha atenção. Havia uma figura caminhando pelo meu quintal. Agora, meu quintal era bastante espaçoso e não tinha cerca, então não teria sido tão surpreendente se alguém estivesse lá fora. No entanto, considerando a nevasca, parecia bastante estranho alguém estar caminhando em um ritmo normal em direção ao final do meu quintal. Infelizmente, a neve e a escuridão rapidamente obscureceram minha visão e eu não conseguia mais ver a pessoa. Fiquei na janela por um momento esperando conseguir mais um vislumbre e descobrir o que eles estavam fazendo, mas não vi mais nada. Senti uma mistura de medo e preocupação pela pessoa, mas não conseguia entender por que ela estaria lá fora em primeiro lugar. O final do meu quintal levava a uma estrada, mas levaria milhas para chegar a qualquer lugar, o que era impossível a pé. Decidi voltar a assistir TV, mas minha mente continuava voltando para a figura misteriosa. Apenas 5 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Aproximei-me cautelosamente da porta e a abri levemente. Lá estava um homem usando um pesado casaco de inverno. O nariz dele estava vermelho brilhante e o rosto pálido como se tivesse sido exposto ao frio por um tempo. Eu não podia ter certeza se era a mesma pessoa que eu tinha visto no meu quintal, mas minha suposição imediata foi que sim. "Como posso ajudar você?" perguntei ao homem. Ele conseguiu sorrir humildemente e, com dentes trêmulos, explicou que estava esperando por uma carona. Ele pediu se poderia se abrigar em minha casa por alguns minutos para escapar do frio até que sua carona chegasse. Pausando por um momento, considerando as condições meteorológicas, nem sempre é fácil decidir se deixar ou não um estranho entrar em sua casa, mas quando eles estão congelando em sua porta e desesperadamente buscando ajuda, a situação se torna menos clara. Eventualmente, eu ofereci a ele a opção de esperar no meu alpendre, que estava protegido da neve por uma cobertura. Também ofereci a ele um dos meus casacos antigos, se ele precisasse. Embora o homem não parecesse animado, ele concordou e encontrou um assento na cadeira que eu tinha do lado de fora. Depois de fechar e trancar a porta, subi para pegar o casaco. Quando estava prestes a destrancar a porta e entregá-lo a ele, algo me fez hesitar. Eu olhei pelo olho mágico e vi o homem encostado na porta, com a mão no cabo, como se estivesse pronto para empurrá-la aberta no momento em que eu a destrancasse. Meu coração disparou e eu rapidamente dei alguns passos para trás, discretamente tirando o celular do bolso para ligar para o 911. Sussurrando ao telefone, eu olhava ansiosamente para a porta, totalmente ciente do perigo que me aguardava do outro lado. Depois que a polícia confirmou que estava a caminho, me aproximei cautelosamente da porta novamente e olhei para fora. Para minha surpresa, o homem tinha desaparecido. Ele não estava no alpendre ou em qualquer lugar do jardim da frente. Era como se ele soubesse que eu tinha chamado a polícia. Nada mais aconteceu naquela noite e não houve mais avistamentos dele. Não posso dizer com certeza o que ele teria feito se eu tivesse aberto a porta, mas espero que ele nunca mais volte. Eu moro no território oeste do Wyoming. A maior parte do Wyoming é composta de pequenas cidades e longas estradas entre elas. Eu moro em uma dessas cidades que consiste em talvez 40 a 50 edifícios no total.
e apenas a área de 1 km² da próxima cidade mais próxima fica a 1 hora de carro de qualquer maneira. Minha casa tipo cottage fica a uma trilha do centro da cidade. Moro sozinho com meu cachorro Sam, mas acho que é tranquilo, pelo menos por enquanto. Nunca descobri que precisava me preocupar com algo sendo tão longe da civilização. Mas uma noite percebi que era exatamente por isso que eu deveria estar preocupado. Eu trabalhava em casa então, como qualquer outro dia, trabalhei até às 5 e depois saí e levei meu cachorro para uma longa caminhada. Muitas vezes passávamos por uma trilha. Eu fiz na floresta atrás de nossa casa, mas era no meio do inverno, então estava bastante frio e havia uma leve nevasca. Caminhei com Sam por cerca de 20 minutos antes do sol começar a se pôr e decidi que era melhor me virar e voltar para a casa ao longo de nossa caminhada. De volta, Sam levantou a cabeça e parou de repente olhando para frente. Estava um pouco escuro neste momento, mas eu ainda conseguia ver claramente que não havia nada lá. Então, continuei andando, mas Sam começou a rosnar baixinho, o que era incomum para ele. Ignorei isso e continuei, mas então ouvi um galho quebrando atrás de mim e me virei para olhar, mas não vi nada. Continuei a andar mais rápido, sentindo um pouco de medo agora. Quando cheguei em casa, fechei a porta atrás de mim e me senti aliviado, mas Sam ainda parecia agitado. Mais tarde, quando fui para a cama, ouvi um som estranho vindo de fora, como se algo estivesse arrastando no quintal. Sam começou a latir freneticamente, e foi então que percebi que não estava sozinho. Naquela noite, enquanto eu tentava acalmar Sam, ouvi passos lentos e pesados do lado de fora da minha casa. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu tentava pensar em uma explicação lógica para os sons. Talvez fossem apenas animais selvagens, pensei, tentando me convencer disso. Mas então os passos pararam e ouvi algo arranhando a porta da frente. O medo tomou conta de mim quando percebi que não era um animal comum lá fora. Senti um arrepio na espinha e fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Sam continuava latindo, mas eu sabia que ele não seria capaz de me proteger se algo realmente ameaçador estivesse do outro lado da porta. Com muito cuidado, me aproximei da janela e olhei para fora. Para minha surpresa e horror, vi uma figura escura parada perto da porta, parecendo observar a casa. Não conseguia distinguir os detalhes, mas sabia que não era alguém que eu conhecia ou deveria estar ali naquela hora da noite. Liguei para a polícia imediatamente, mas enquanto esperava, a figura desapareceu. Quando os policiais chegaram, não encontraram ninguém nas proximidades. Eles me disseram para trancar bem as portas e janelas e ficar alerta. Aquela noite mudou minha perspectiva sobre viver em uma cidade pequena e isolada. Nunca mais me senti completamente segura em minha própria casa, sempre imaginando se aquele intruso voltaria. Desde então, tenho sido mais cautelosa, especialmente durante minhas caminhadas com Sam na floresta. Eu estava visitando minha família nas férias do ano passado. Eles moram a 15 horas de distância e geralmente tento resistir em uma longa viagem, mas este ano a neve chegou cedo e tornei a direção muito mais lenta. Então eu estava preparado para parar em um hotel em algum lugar ao longo do caminho. Eu não reservei nada com antecedência, pois não sabia até onde iria chegar antes de querer parar. Eu só ia puxar em qualquer lugar e ver se eles tinham um quarto disponível quando eu saí. Quase não nevava, mas quanto mais longe eu chegava, mais neve parecia estar caindo. As estradas ainda estavam limpas, mas todo mundo estava definitivamente dirigindo mais devagar e com cuidado por volta das 8 horas de viagem. Eu ainda não tinha chegado à metade do caminho. Estava ficando frustrado porque já eram 21 a e estava demorando tanto que deveria estar na metade do caminho neste momento. Mas agora senti que tinha que continuar para que minha viagem amanhã não demoraria ainda mais. A neve havia diminuído um pouco, mas ainda estava acumulada na estrada porque não havia caminhões de arado. Dirigi o máximo que pude para chegar às 12 horas. Estava demorando tanto que eu deveria estar na metade do caminho neste momento, mas agora eu senti que tinha que continuar
para que minha viagem de amanhã não fosse ainda mais longa. A neve havia diminuído um pouco, mas ainda tinha acumulado na estrada porque não havia caminhões de arado. Dirigi o máximo que pude para chegar às 12 horas. Mas antes de decidir que já estava farto e precisava dormir um pouco, saí na próxima saída e entrei em um pequeno motel. O estacionamento era um longo prédio de um andar com cerca de 10 quartos. Como esperado, não era o lugar mais bonito do lado de fora. Muito velho e até as luzes da placa estavam fracas e meio queimadas. Estacionei em um lugar aleatório perto dos quartos e saí andando até a área de entrada principal. Dentro era uma sala muito pequena com uma recepção, mas havia uma placa apoiada no balcão, dizia: "De volta ao 15", com uma pequena foto de uma xícara de café, as chances de eu chegar enquanto o funcionário estava fazendo uma pausa. Apenas mostrei minha falta de sorte nesta viagem, saí e voltei para o meu carro, mas desta vez, quando olhei ao redor do estacionamento, notei algo que não tinha notado antes. Estava completamente vazio. Fiquei ali no frio e olhei por um minuto e não vi um único carro. E pelo que parece, não parecia que nenhum carro tivesse estado no estacionamento esta noite. Voltei para o carro e liguei o aquecedor para esquentar enquanto esperava. Não vi nenhum carro e ninguém na recepção me fez questionar se a placa era realmente para alguém fazendo uma pausa. Não havia lugar em 15 minutos, então não sei para onde eles poderiam ter ido se estivessem fazendo uma pausa. Sentei-me e tentei pensar no que fazer a seguir, mas meus olhos e minha cabeça estavam tão cansados e acabei desmaiando no meu lugar. Quando acordei algumas horas, devem ter passado. A neve tinha começado a cair novamente e o vento fazia meu carro balançar. Sentei e olhei para a entrada principal do motel, mas imediatamente fiz contato visual com um homem espiando pela minha janela. Eu dei um pulo para trás quando ele se afastou e gritei algo em direção ao estacionamento. Olhei para trás dele vendo um caminhão do outro lado. Outro homem saiu do lado do motorista e começou a subir pelo outro lado. Eu então andei ao redor do meu carro, tentando todas as maçanetas da porta. Eu saí dele e coloquei meu carro em marcha a ré, tentando dar ré antes que as rodas girassem embaixo de mim. Agora os homens estavam se movendo mais rápido, um gritando para o outro vir para o lado dele e quebrar a janela traseira. Continuei movendo meu carro para frente e para trás, tentando passar pela camada espessa de neve, mas a quebra repentina da janela traseira só tornou mais difícil. Eu estava tentando de tudo agora, enquanto um dos homens tentava alcançar a maçaneta da porta. E justamente quando ele colocou metade do corpo pela janela e abriu a porta, eu finalmente consegui tração e girei o carro. O homem caiu e o outro tentou entrar em sua caminhonete para me seguir enquanto eu virava o carro e fazia meu caminho sair do estacionamento assim que voltei para a estrada. Embora eles tenham parado de me seguir, embora eu não sinta que foi inteiramente minha culpa, eu definitivamente não deveria ter me permitido adormecer naquele estacionamento, especialmente no meio do nada daquele jeito. O que aqueles homens planejaram poderia ter sido qualquer coisa que eles obviamente preparado, e quase parecia que eles sabiam que o estacionamento do motel era um lugar fácil para atingir as pessoas. Mas seja lá o que fosse, provavelmente nunca saberei. Um forte abraço e até a próxima história.